Olá a todos, meu nome é Carlos, sou o papai da Amanda Liz e hoje eu vou dar uma aula para vocês de geometria. Essa aula de geometria é do segundo ano fundamental e para isso eu vou usar um livrinho de matemática, tá? Que em muitas escolas já é utilizado. Nesse livro de matemática é o capítulo 7, que vai falar de geometria. Bom, vocês já têm uma ideia muito boa com relação à geometria, mas o que é geometria? O que significa a palavra geometria? Que nem vocês têm a matéria também de geografia. Tá? O que significa? Qual que é o significado dessa palavra? Bom, no caso da nossa matéria de hoje, geometria significa geo, terra, medir, alguma coisa da terra. E metria, medida. Então, é medida da terra. A geometria era uma coisa que era usado já pelos antigos no Egito para fazer a marcação de terras, onde cada um podia plantar, onde cada um podia morar. Tudo isso era feito com base na tal da geometria. Nessa geometria, acabaram-se então descobrindo alguns tipos de figuras básicas, que é o que a gente vai chamar então dessas figuras que são figuras geométricas planas, que são colocadas no papel, por exemplo. Tá? Essas figuras vocês já conhecem bem. Tá? É um triângulo, um retângulo, um círculo, um quadrado. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, coloquei já aqui no meu celular para vocês verem, essas 4 figuras geométricas básicas. Tá? Então, nós temos aqui o nosso querido círculo, tá? Que está aqui em amarelo, um quadrado, um triângulo, está aqui em vermelho, e um retângulo. Agora, pergunta, vocês sabem a diferença entre eles? O que eles têm de diferente? O que o triângulo tem, por exemplo, que está aqui em vermelho, o que o triângulo tem que o quadrado não tem? O que vocês conseguem identificar a diferença entre essas duas figuras, por exemplo? Bom, logo de cara, dá para ver que o triângulo tem o quê? Umas pontinhas. Ora, mas vocês podem dizer, mas tio Carlos, eles aqui também têm uma pontinha. O quadrado também tem uma pontinha, é verdade. O quadrado também tem pontinhas, tá? Agora, o triângulo, ele tem quantas pontinhas? 1, 2, 3. Por isso, triângulo. Agora, quantas pontinhas tem um quadrado? 1, 2, 3, 4. 4 pontas é um quadrado. 4 quadrado. 3 triângulo. Essa é a diferença entre essas duas figuras. Essa diferença entre essas duas figuras, que são o que eu chamei agora há pouco de pontinhas, nada mais são do que vértices, tá? São faces, são lados dessas figuras. Então, o quadrado ele tem 1, 2, 3, 4 vértices. O triângulo tem 1, 2, 3 vértices, tá? Agora, olha bem de novo e prestem atenção no que eu vou dizer. Quantos vértices tem um círculo? Quantos vértices tem um círculo? Ou, traduzindo, quantas pontas tem esse círculo? Haha, exatamente, nenhuma. Essa é a característica do círculo. Ele não tem vértices, ele não tem pontas, ele não tem. Por isso ele é chamado de círculo. Agora, nós temos aqui a nossa última figura, que é um retângulo. Ora, tio Carlos, mas o retângulo, ele tem 1, 2, 3, 4 vértices. Ele não é a mesma coisa que um quadrado? Vocês acham? Quadrado tem 1, 2, 3, 4 vértices. Retângulo, 1, 2, 3, 4 vértices. Então, qual a diferença entre um quadrado e um retângulo? Alguém consegue ver? A figura azul é um retângulo. A figura verde é um quadrado. Qual a diferença entre esses dois? Ah, perceberam? O retângulo não
tem os 4 lados iguais. Olha só, essa parte de cima aqui, ó, é maior do que essa parte do lado. Apesar deles terem os 4 vértices, as 4 pontinhas aqui, eles são, um é mais comprido, o outro é mais curtinho. Sempre vai ser assim no retângulo. Quando um for mais comprido, o outro lado for mais curtinho e tiver os 4 vértices, é um retângulo. Diferente do nosso querido quadrado, que apesar também de ter os 4 vértices, todos os lados dele são iguais, são do mesmo tamanho. Olha só, isso é um quadrado. Então, essas são as nossas 4 figuras geométricas básicas. E era isso que eles usavam no Antigo Egito, por exemplo, para fazer medidas. Por isso, geometria, a arte de fazer medidas. E eles usavam o quê? Usavam algum tipo de trena, algum tipo de cordinha, algum tipo de metro? Sim, eles usavam isso sim. Eles tinham essas coisas de medidas, só que aí eles também associaram essas medidas a essas figuras geométricas que nós estamos vendo aqui. Um círculo que não tem pontas, não tem vértice, é a característica do círculo. O quadrado que tem 4 pontas, 4 vértices e tem todos os seus lados iguais. O triângulo que tem só 3 pontinhas, 3 vértices, tá? E o retângulo, que também, assim como o quadrado, tem 4 vértices, 4 pontinhas, mas 2 delas são diferentes uma das outras, tá? Sempre no retângulo, uma vai ser mais compridinha e a outra vai ser mais curtinha. É isso que a gente tem nessas 4 figuras geométricas básicas que vocês, na verdade, já conhecem, certo? Então, no livro, se vocês forem acompanhar, ou no livro de vocês de matemática, na parte de geometria, sempre vai ter alguma coisa, algum exercício para vocês fazerem o quê? A diferença entre triângulo, círculo, quadrado, retângulo. E agora vocês já conhecem essa diferença, vocês já sabem identificar. Mas o mais interessante disso tudo, crianças, é que depois, com a evolução do ser humano, inventando coisas, fazendo muitas construções e tudo mais, também se usa muito da geometria em arte. É, galerinha, na arte. E existe muitos trabalhos de muitos artistas que usam figuras geométricas para fazer algum quadro, por exemplo, para fazer algum tipo de escultura. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um dos meus pintores favoritos, que é o Pablo Picasso. Então, vou só mostrar aqui para vocês, nesse livro de catálogo do Pablo Picasso, como que ele usa, por exemplo, figuras geométricas para fazer desenho de rosto. Olha só o que o Picasso fazia. Ele pegava um rosto e enchia de formas geométricas. Essas formas geométricas aqui, ó, tá vendo aqui o nariz? Um triângulo. A boca, ele já vai desenhando um monte de retinhas assim. Aqui, no queixo, ele já põe um círculo. Aqui na orelha, já vem um pouco de círculo também. Então, essas pessoas que usavam geometria para fazer desenhos eram os que foram chamados posteriormente de arte cubista. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é um cubo, aí vocês vão entender por que eles chamavam isso de arte cubista. Um outro quadro do Picasso, que ele também vai fazer uso bastante aqui de figuras geométricas, vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, é esse quadro aqui. Olha só um quadro que ele pintou. Isso aqui, por incrível que pareça, galera, é um quarto. É o quarto dele, por exemplo. Então você tem uma porta, a porta aqui, ó. A porta de entrada do quarto que ele pintou, e é um retângulo, ó. 1, 2, 3, 4 vértices, só que esse aqui é maior do que este. Então é um retângulo. Olha aqui um triângulo. 1, 2, 3 vértices, formando um triângulo. E ele botou até um outro triângulozinho menor aqui em cima. Então, um triângulo. Outro triângulo aqui. Então, olha só. Até de exercício vale vocês identificar aqui comigo quantas figuras geométricas a gente consegue ver, quantos triângulos, por exemplo, você consegue enxergar
nesse quadro do Picasso. Olha só, temos aqui um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, cinco triângulos. Nossa, tem muito triângulo aqui. Seis triângulos, vixe, muitos triângulos. E olha só, um retângulo, dois retângulos, três, essa porta aqui, ó, três retângulos. Olha um círculo aqui que ele fez de maçaneta da porta para poder abrir a porta. Um pequeno círculo bem aqui. Então você vê que os artistas também usam essas figuras geométricas, o que é totalmente possível também de vocês, crianças, fazerem os seus desenhos usando essas formas básicas da geometria. Um triângulo, um quadrado, um círculo ou até mesmo um retângulo. E olha só, depois que você faz, é só pintar com as suas cores favoritas e tcharam! Tá pronto um quadro que vocês usaram de geometria. Bora fazer um desse aí depois? Usando só formas geométricas, fazer um quadro, depois pintar e apresentar? A hora que vocês fizerem isso daí, a gente vai chamar isso de arte cubista. Então, o Pablo Picasso é um artista muito famoso e que também utilizava figuras geométricas para pintar os seus quadros. Aí a importância que a gente tem de entender as diferenças entre as figuras geométricas. Elas são importantes, a gente tem que saber a diferença entre elas. Mas não era só o Pablo Picasso que também usava de figuras geométricas para fazer os seus quadros. Aqui no Brasil, a gente também tem um artista que usa bastante, vou mostrar aqui para vocês, que inclusive tem alguns livros já, figuras geométricas para fazer os bichos. Por exemplo, nós temos aqui um tucano. Olha só, ele fez um quadrado, 1, 2, 3, 4 vértices, um quadrado, um bico meio que parece um triângulo, mas aqui embaixo você vê da boquinha do tucano, é bem um triângulo bem feitinho, tá? Você vê aqui, ó, quando ele passou esse risco aqui para pintar de verde, e ele dividiu o quadrado no meio, ele fez um triângulo, ó, 1, 2, 3 vértices, um triângulo. Olha só aqui, o rabo do tucano que parece que foi feito aqui, ó, um outro quadradinho, mas se um lado for maior que o outro, apesar de ter os 4 vértices, o que a gente diz que é? Não é um quadrado, é um retângulo. Vamos ver se tem mais aqui. Olha só, um gato de cara quadrada. Será que é quadrada mesmo? O que vocês acham? Ou será que é uma cara retangular? Mas ficou bem legal, porque olha só, ele fez a cara do bicho com um desenho geométrico, as orelhinhas com outro desenho geométrico. Olha os olhos. Quem sabe me dizer o que é os olhos? Círculos. Exatamente. Olha só aqui as pernas do bicho. Todas elas são um retângulo. Olha só. E o corpo, um quadrado. Então, é possível a gente fazer... Opa! A cara de uma pessoa, igual o Picasso. Ele também fez com figuras geométricas o rosto de uma pessoa. Um triângulo, o nariz. Um topetezinho aqui em cima, outro triângulo. A parte de baixo aqui do cabelo, ou de alguma outra coisa que pode ser que a pessoa esteja usando, tipo um chapéu, um triângulo. A própria cabeça da pessoa parece que é meio triângulo. Tá vendo só? Como é possível construir um monte de coisas, um monte de desenho, usando apenas figuras geométricas? Bora fazer? É interessante vocês treinarem isso daí. Olha só esse que legal que ficou. Parece uma pessoa, né? Só que só com figuras geométricas. Então, é muito importante a gente entender a diferença entre as figuras geométricas. Que elas têm os seus vértices, os seus lados, e que elas têm essas diferenças básicas, tá? Isso a gente tem que estar sempre ligado para conseguir fazer os exercícios que vocês vão encontrar no livro para diferenciar triângulo, retângulo, quadrado e o círculo, ok? Essa é a primeira parte desse nosso estudo de figuras geométricas planas, tá? Então tem uma série de exercícios que vocês vão encontrar aí nos livros de matemática de vocês que vai falar sobre isso. Agora, olha só, um troço interessante para a gente pensar também. Existe um quebra-cabeça. Quem curte, quem gosta de quebra-cabeças, vai gostar desse aqui. Existe um quebra-cabeça chinês chamado Tangram.
é isso aqui. Eu vou destacar umas pecinhas aqui para mostrar para vocês. O Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês muito antigo. E esse quebra-cabeça chinês, você pode montar várias figuras, várias coisas com ele. E ele é feito de 7 peças, que eu estou destacando aqui para poder mostrar para vocês. 7 peças são utilizadas nesse quebra-cabeça chinês chamado Tangram. Sabe uma curiosidade? Quantas figuras é possível montar com esse quebra-cabeça chinês chamado Tangram? Alguém tem ideia de quantos objetos, quantas figuras geométricas você pode montar com um quebra-cabeça Tangram? Não? Vou falar para vocês. Acreditem se quiser. Dá para montar mais de 5.000 figuras diferentes utilizando o quebra-cabeça chamado Tangram. O Tangram, repetindo aqui para vocês, é constituído de 7 peças, tá? 7 pecinhas. 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, tá aqui, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, vou mostrar aqui, ó, pequeno, o médio e um grandão, tá? São os 3 tipos de triângulo do quebra-cabeça chinês. São 2 pequenos, um médio, 2 grandes. Quem sabe me dizer o que é isso? Ó, ficou bem no meu nariz. Ah, não gostei de nariz quadrado, não. Ah, falei, é quadrado, isso mesmo. Um quadrado, tá? E agora, tcharam, quem sabe me dizer o nome dessa figura geométrica? Ela tem 1, 2, 3, 4 pontinhas, que são os vértices, mas não é um quadrado e também não é um retângulo. Quem sabe o nome dela, hein? Quem sabe, ó. Ela em pezinho assim, parece até um diamante. Olha assim, ó, entrando aqui, ó. Ficou até um nariz bem melhor, né? Essa peça aqui se chama... Como que você falou? Não. Losango. Losango. Isso aqui é um losango. Então, o Tangram, ele é feito com essas pecinhas. Veja aí no livro de matemática de vocês, lá pelo final, quem está usando o mesmo livro que eu, está lá na página 267, 267. Lembra? São 2 centenas, 6 dezenas, 7 unidades. 2 centenas é 200. 6 dezenas é 60. 7 unidades, 7 unidades. Então são 267. 2 centenas, 6 dezenas, 7 unidades. Aí a gente compõe o número 267. Na página 267 desse mesmo livro que eu estou usando, se alguém estiver usando isso, vai ter lá para recortar o que eu acabei de fazer aqui, ó, um Tangram, para vocês brincarem e fazerem também as suas figuras geométricas. Então, o desafio de vocês para usar um Tangram é vocês fazerem, por exemplo, uma casa. Bora fazer uma casa com Tangram? Olha só como é fácil. Pega um quadrado, por exemplo, e um triângulo pequeno. Por exemplo, só para a gente fazer aqui rapidão, ó, tá aqui, uma casinha? Legal, é uma casinha, dá para fazer. Dá para fazer várias outras coisas com o Tangram? Dá. Dá para fazer um gato, dá para fazer cachorro, dá para fazer casa, dá para fazer barco, dá para fazer seta, dá para fazer coelho, dá para fazer cabana, dá para... Cara, são mais de 5.000 coisas que vocês podem fazer com essas 7 pecinhas do Tangram. Bora tentar fazer? Vale a pena, hein? É uma coisa muito interessante vocês exercitarem o Tangram, esse quebra-cabeça, e montar os bichos.
Até quem puder, quem tiver o tempo, pede depois ajuda aí para entrar na internet e ver alguns desenhos de Tangram para vocês copiarem e conseguir fazer. Tá? Vale bem a pena, é bem legal de utilizar esse material do Tangram, ok? De novo, para a gente encerrar essa parte da geometria nas figuras planas, o que a gente tem? O que a gente acabou de ver? São 4, basicamente, as figuras geométricas planas, que é o círculo, é o triângulo, é o quadrado e é o retângulo. Mas agora a gente descobriu um quinto, que é o que veio através do Tangram, losango. O losango, ele também tem os seus 4 vértices, tá? Suas 4 pontinhas, mas não é reto como o quadrado, e ele tem as partes, uma mais curtinha, uma mais compridinha, como o retângulo, mas ele não é nem quadrado e nem retângulo, ele é um losango. Ok? Então, essas são as 5 figuras geométricas que a gente tem aqui, basicamente dentro da geometria plana. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário aí? Não? Tranquilaço? Então vamos lá, porque isso aí vocês já conhecem, vocês mexem com isso todo dia. Agora, vamos mudar de assunto. Falando ainda de geometria, mas a gente viu dessas figuras sendo colocadas no plano. O que é o plano? O que é reto? O que é reto? Tá plano, tá reto, é aonde você coloca as suas coisas. Por exemplo, uma mesa. Uma mesa onde você coloca ali as coisas para você almoçar, quando você põe a mesa para almoçar, para jantar, para lanchar, aquela mesa ela é plana, ok? Ó, tá. Agora, existem esses mesmos objetos, essas mesmas figuras geométricas que a gente acabou de ver, como um triângulo, um quadrado, um retângulo, o círculo e o losango, eles também existem na forma que a gente chama de geometria espacial. É como se elas estivessem flutuando no ar. Então, olha só, você pega um círculo. Um círculo, tá lá, a gente viu que ele não tem vértice nenhum, não tem ponta nenhuma. Agora, pega esse círculo e coloca ele flutuando no ar. Quando você faz isso, pega esse círculo flutuando no ar, você tem alguma coisa parecida ou exatamente como tcharam, isso daqui. Uma bolinha, uma bola, que nada mais é do que uma... Qual que é o nome técnico para isso aqui? O nome que a gente usa na geometria para isso? Esfera. Então, olha só. Quando está no papel, é um círculo. Quando você traz assim e deixa flutuando no espaço, é uma esfera. Então, de um círculo, a gente obtém uma esfera. Tá? Por isso que a gente fala agora de geometria, não mais plana, mas de uma geometria espacial, porque está no espaço, está solto por aí e você consegue enxergar ela. Alguns já sabem disso, que vai ser o tal do 3D, que vocês até assistem algumas coisas aí na internet, com o 3D, tá? Então tá aqui, ó, o círculo vai gerar uma esfera. Olha só, o que pode sair de um círculo também, que é interessante, é o tal do cilindro. Cilindro? É, um cilindro. Por exemplo, tá aqui. Isso aqui não é um círculo? É um círculo. Se a gente põe no papel, é um círculo. Tá aqui. Círculo. Só que, se ele está flutuando no espaço, se ele é espacial, e tem uma parte comprida junto com outro lado que é círculo também, você tem um cilindro. Então tá aqui uma lata de quê? De tomate pelado. Vote! Tomate pelado, tá? Uma lata de tomate pelado é um cilindro, tá bom? Outro exemplo de cilindro, o que eu tenho aqui, ó, uma lanterna. Essa lanterna, ó, tá redondinha aqui desse lado, tá redondinho aqui do outro lado, é compridinho, então é um cilindro. Uma lanterna que é um cilindro, tá? O que mais que eu tenho que eu possa mostrar aqui para vocês? De um quadrado.
No quadrado, aquela hora que eu tinha falado do cubismo, né? Que é a técnica utilizada por alguns artistas para fazer quadros. Então você tem um quadrado, por exemplo, esse aqui, né? Um quadradinho aqui. Só que quando ele está flutuando no espaço, geometria espacial, não é porque está lá no espaço sideral, não, mas tem a ver, tá? Mas é geometria espacial, olha só, formou um cubo. Isso é um cubo. Que eu tenho aqui, um aparelhinho que é no formato de um cubo, tá? Isso é um cubo. O cubo vem da onde? Do quadrado. A esfera vem da onde? Do círculo. O cilindro vem da onde? Do círculo, tá? Então, o quadrado vai gerar, na verdade, um cubo. Um exemplo que eu tenho aqui para vocês. E o esquema do retângulo? O que vai gerar um retângulo? Vocês têm ideia? O que vai gerar no espaço? Pega o retângulo, que é lá que a gente sabe que uma parte é maior que o outro lado aqui, né? Tá aqui um retângulo, eu aqui dentro do retângulo. E aí você põe esse retângulo no espaço. Puf! O que ele vira? Tcharam! Por exemplo, uma caixa. Aqui, ó. Uma caixa. Olha o retângulo aqui. Você tem essa parte, 1, 2, 3, 4 vértices, um maior, o outro menor. É um retângulo. Só que quando ele vai para o espaço, olha só o que você consegue fazer com o retângulo. Transformar ele, agora quero ver vocês repetirem isso, hein? Num paralelepípedo. Repete aí. Paralelepípedo. Ah, achou fácil? Então escreve. Escreve aí paralelepípedo. Quero ver se você consegue escrever paralelepípedo. Pega o papel aí, pega uma caneta e escreve aí. Paralelepípedo. Quero ver se você consegue escrever paralelepípedo. Mas o paralelepípedo é uma figura geométrica espacial que vem do retângulo. Olha só. Vem do retângulo. Olha um retângulo aqui. Tá? Então, por exemplo, outro exemplo que eu tenho. Aqui, ó. Outra caixinha. Olha o retângulo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vértices. Um pequeno, outro maior. Só que quando eu coloco isso no espaço, tcharam, vira uma caixinha. Uma caixinha é um paralelepípedo. O formato dela na geometria espacial, a gente dá o nome de paralelepípedo. Agora tem um outro aqui que vocês nem vão saber o que é. Nem vão. O que eu tenho aqui embaixo? Que figura da geometria plana eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 vértices. Um igualzinho ao outro. Então isso é um quadrado. Quadrado. Isso é um quadrado. Todos eles iguais, ok? Então é um quadrado. Agora, se eu colocar esse quadrado no espaço, eu já sei que eu tenho um, qual que é o nome? Cubo. Se eu coloco um quadrado no espaço, livre e solto, flutuando, ele é um cubo. Um quadrado na geometria plana vira um cubo na geometria espacial, ok? Agora o mais interessante é um truque de mestre aqui. Olha só, desse lado eu tenho o quê? O que vocês têm conseguido enxergar aqui dessa figura? 1, 2, 3 vértices. 1, 2, 3 vértices. Essa figura aqui na geometria plana, ela é o que, criançada? Triângulo, porque tem 3 pontinhas, 3 vértices. Bom, de um lado, um quadrado. De outro lado, um triângulo. Quando eu pego um quadrado e um triângulo e coloco no espaço,
o que que ele vira? O que que é isso aqui? Olha só. Aonde os faraós eram enterrados, e fica lá no Grande Egito, é uma pirâmide. Pirâmide, galera. Aí, ó. Uma pirâmide do Egito. Olha que interessante, então. Na geometria espacial, se eu pegar um quadrado, que é lá da geometria plana, trouxer ele para cá, pegar um triângulo, que é lá da geometria plana, e trouxer para cá, juntar quadrado com triângulo, vira uma pirâmide. Olha só. Na geometria espacial, esses dois juntos, um triângulo com um quadrado, vira uma pirâmide. É o que a gente vai chamar na geometria espacial de pirâmide. Então, olha só o que a gente já aprendeu dentro da geometria espacial. O que é uma geometria espacial, galera? Que está no espaço, que está solto aí no ar, tá por cima aí, tá andando por aí, solto. Então, por exemplo, você tem cilindros, que são círculos, e aí ficam compridinhos e viram um cilindro, tá? E aí você acha, olha por aí, você vai ver na sua casa, na escola, num monte de lugar aí que você for andar, você vai ver essas figuras geométricas da parte espacial. Você vai conseguir identificar. Então aqui a gente tem um cilindro. Que mais que a gente pode mostrar também, que a gente tem por aí? A gente já falou do cubo de gelo. Vocês falam isso direto? Me dá um cubo de gelo aí. É um cubo. Peraí. O que é isso? Redondo e comprido? É um cilindro. Minha garrafa d'água também é um cilindro, galera. É um cilindro. Dentro da geometria espacial. A gente viu que as caixinhas, também vocês podem procurar por aí, dar uma olhada e dar uma pesquisada. As caixinhas, qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Na geometria espacial? Paralelepípedo. Então você tem várias caixas, por exemplo, elas têm um formato de paralelepípedos. Como é que se forma um paralelepípedo? Retângulo e o que é isso? Quadrado. Então você vai identificar num paralelepípedo que ele tem uma parte quadrada e uma parte retangular. Pode pegar aí. Às vezes você vai encontrar paralelepípedos que são totalmente retângulo, como esse aqui, ó. Aqui é retângulo, não está quadrado. Essa parte aqui, ó, é maior do que essa. Essa aqui é pequena, essa é maior. Então, apesar de ter os 4 vértices, esse aqui não é um quadrado. É um retângulo. Aqui, retângulo, 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 retângulo. Mas forma no espaço um paralelepípedo. É o que forma, ok? Então, vocês vão pegar aí dentro desse material de matemática de vocês, do caderno ou do livro de matemática, e vocês vão ver uma série de exercícios pedindo para vocês identificarem essas figuras da geometria espacial. Quais são? Esfera, paralelepípedo, cubo e pirâmide. Esses 4. Lembrando que esses 4, eles vêm do outro lado a partir do quê? Círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Olha só, já aprendemos com isso quantas figuras geométricas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 da geometria plana. E mais 4 da geometria 3D, espacial. Tá? Da geometria espacial. Então, são essas 8 figuras que vocês vão ter que identificar para conseguir fazer os exercícios de vocês. Ok? Tem que dar essa pesquisada, tem que dar essa estudada e lembrar da diferença entre eles. Tá? Beleza. Agora tem uma coisa que
é interessante dentro da geometria e que muita gente acaba não prestando atenção. Fotógrafo acaba prestando bastante atenção nisso, tá? É o que a gente chama, nos livros vão estar geralmente com perspectiva ou diferente vista. Ué, mas como assim, tio Carlos? Que é isso, cara? Como assim? Diferente vistas? Oxe, como é que é essa história de diferentes vistas? Ora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que é o seguinte, é a posição em que você vê um determinado objeto. Se você olha de frente, é uma coisa. Você olha aqui eu, de frente, o que vocês estão vendo? Minha cara, certo? Tá aqui, minha cara vista de frente. Se eu viro de lado, o que vocês estão vendo? A lateral do meu rosto, minha orelha, minha bochecha, um pedaço aqui do meu cabelo. Vocês estão me vendo de lado. Um lado. Se eu virar para o outro lado, vocês estão me vendo de outro jeito. Meu nariz agora aponta para lá e não aponta para trás. Vocês estão vendo a minha outra orelha. Tudo isso... Ah, e se vocês me verem de costas, tá aqui a minha cabecinha, meu cabelinho e cadê meus olhos, cadê meu nariz, cadê minha boca? Não tá, por quê? Porque vocês estão me vendo de costas. Isso são diferentes vistas, diferentes formas de vocês verem a mesma coisa. Eu continuo aqui. Só que de frente é uma coisa, de um lado é outra coisa, do outro lado outra coisa, e de costas é outra observação que vocês fazem. Dependendo da posição, você vê de um jeito, tá? Então isso é extremamente importante também para a gente lembrar e conseguir fazer alguns exercícios dessa parte de geometria, que tudo tem a ver com o espaço. Quando a gente está olhando aqui esse cilindro, de frente, eu estou vendo os tomates. Se eu virar, eu estou vendo a chavinha de abrir a lata de tomates. Se eu virar do outro lado, eu estou vendo o outro lado, a parte de trás do rótulo da lata cilíndrica de tomate. De frente, de baixo. Na parte de baixo, o que eu tenho? Nada. Na parte de cima, o que eu tenho? A chavinha de abrir. E na parte de trás, o que eu tenho? O restante do rótulo dessa massa de tomate, dessa lata cilíndrica de tomate. Então reparem que, dependendo da posição em que eu vejo uma coisa diferente. Isso se chama diferentes vistas. Por quê? Dependendo do jeito que você olha, você vê uma coisa diferente. Apesar de ser o mesmo objeto. Eu não mudei, não fiz mágica nenhuma aqui, é o mesmo objeto. De frente, ele apresenta uma figura de tomates. De costas, ele apresenta um texto com várias outras embalagens diferentes de tomate. De cima, ele vai me mostrar aqui o fechinho de abrir a lata de tomate. E por baixo, ele não mostra nada, é só a parte de baixo desse cilindro que é de tomates. Lembrando, tomates pelados, tá? Por isso que eles estão guardadinhos aqui, eles são meio tímidos, não gostam de andar pelado por aí, então eles estão aqui dentro guardadinhos, mas estão pelados, tá bom? Isso é interessante porque nos mostra diferentes perspectivas de um mesmo objeto. Por isso que eu falei que o fotógrafo é um cara que está sempre ligado nesse negócio de perspectiva ou de diferente vista. Porque quando ele está com a máquina lá, quem já me viu tirando foto de alguns eventos, de algumas aventuras que a gente já teve, já viu isso, está toda hora procurando uma vista diferente para ver de forma diferente outras posições o mesmo objeto, a mesma paisagem. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui também nesse livrinho de atividades de matemática que eu estou usando aqui com vocês, vocês vão encontrar
Lá para frente também, na página 265, o que é o 265? 2 centenas, 6 dezenas, 5 unidades. Essas 2 centenas com 6 dezenas e mais 5 unidades formam que número? 2 centenas, 200. 6 dezenas, 60. 5 unidades, 5 unidades. Então são 265. Então na página 265 do livro que eu estou usando aqui com vocês, vocês vão ter lá um material de apoio que é várias visões diferentes de um fotógrafo que tirou foto de uma determinada estátua. E aí, cada foto que ele fez tinha uma posição diferente. Vocês podem pegar isso também, pega o celular aí do teu pai, da tua mãe, tira umas fotos, pega o gato, o cachorro, passarinho, periquito, a mesa, tira várias fotos de posições diferentes que você vai ver e vai entender do que a gente está falando sobre perspectiva, sobre diferentes vistas. E isso é importante dentro da geometria. Isso faz parte da geometria. Por quê? Porque você tem vários objetos geométricos que podem ser vistos de formas diferentes. O mesmo objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, foram feitas essas várias fotos de um mesmo objeto. Olha só que interessante. Várias fotinhos de um mesmo objeto. Vamos ver se eu consigo segurar melhor aqui. Então aqui, ó, você tem essa estátua, foi tirada uma foto de lado. Aqui foi tirado, ó, parece que olhou de cima, né? Olha lá. Parece que está olhando de cima. Ó, foi tirado de cima, foi tirada de um lado, foi tirada do quê? Olha lá, ó, parece minha cara. Aí, ó. De frente. Essa aqui foi tirada, essa foto do quê? Ah, mas o cara não tem nada aí. É claro que não tem nada, foi tirado de costas, guri. Esse aqui foi tirado de frente. E esse aqui foi tirada de costas. É a mesma estátua. Só que é o quê? Diferentes vistas. De frente, de costas. E aqui de um outro lado, ó. Essa foi tirada de um lado e essa aqui foi tirada do outro lado. É a mesma estátua, gente. Só que a pessoa que tirou essas fotinhos aqui fez o quê? Várias vistas diferentes. Olha só. De costas, de um lado, do outro lado, de frente. E parece que foi aqui, ó, de cima, veio lá do alto. Então é importante a gente aprender, a gente ter essa noção de diferentes vistas, porque ela vai nos ajudar a conseguir dimensionar, perceber, avaliar um objeto geométrico no espaço. Experimente fazer isso com as fotos. Pega um celularzinho aí, pede emprestado rapidão, tira umas fotos de ângulos diferentes, de vistas diferentes, de frente, de lado, de costas, de cima, de baixo, para vocês verem como é que funciona isso. Isso é chamada de vistas diferentes, ou diferentes vistas, ou então perspectiva. Então, quando falarem assim para você, olha, dá uma olhada por esta perspectiva, é para você dar uma olhada por este direção, por este ângulo, por essa direção. Ah, por esse lado você pode ver uma coisa, desse outro lado você vai ver outra. Mas é a mesma objeto, é a mesma situação. Isso também é importante dentro do estudo de geometria. Para a gente finalizar, tem uma outra coisa interessante pra caramba dentro do estudo da geometria, além da geometria plana, além da geometria espacial, além da perspectiva, que a gente acabou de ver, existe uma outra coisa que também é muito utilizado em arte, galera, muito utilizado em arte, que chama mosaico. Já ouviram falar em mosaico? Pois é. Mosaico nada mais é do que você pegar pequenas figuras geométricas, círculo, quadrado, retângulo, triângulo, losango, pegar pequenas figuras geométricas e montar um desenho como se fosse um quebra-cabeça. Monta um desenho com essas figuras geométricas. Cara, isso é incrível, isso é incrível. Existe um artista espanhol chamado Gaudí,
que era mestre nisso. Ele construiu casas inteiras. Vamos ver se eu acho aqui para vocês, para mostrar para vocês alguns mosaicos, e aí alguns mosaicos que o Gaudí fez. Aqui, ó, achei. Isso aqui é um mosaico. Olha só. A pessoa conseguiu fazer uma borboleta coloridinha, por sinal, muito legal, usando diferentes pedacinhos de figuras geométricas. Olha só, isso é um mosaico. Ela construiu, lembra do Tangram? Que com 7 peças você pode construir, você pode fazer mais de 5.000 desenhos? Imagine então a criatividade, a liberdade de criatividade que vocês têm se vocês pegarem vários pequenos pedacinhos de figuras geométricas planas, quadrados, retângulos, triângulos, círculos, e conseguir montar vários desenhos. Olha só que legal. Ops, passar para cá. Ó, aqui um outro. Olha que interessante, olha que detalhe que a pessoa fez só com mosaico, galera. Olha só. Que lindo, hein? Olha esse aqui, um girassol feito só com pastilhinhas quadradas. Olha só. Tá vendo as pastilhinhas aqui? Dá para ver o detalhe na foto? Olha só. Pequenas pastilhinhas, tudo quadradinho. Aí fez aqui um círculo, foi montando, fez a folhinha e tal. Isso é um mosaico. Aqui, ó, uma casa inteira feita a parte da frente, olha lá, só com os mosaicos. Quem fez isso daqui foi esse artista espanhol que eu falei para vocês, o Gaudí. Eu tentei fazer isso na minha casa, vou falar para vocês a verdade, vou contar aqui. Eu tentei fazer isso na minha casa, mas eu não achei ninguém que conhecesse mexer com mosaico desse jeito para fazer esses desenhos aqui na frente da minha casa. Não consegui achar ninguém para fazer isso. Ah, outra coisa que o Gaudí fazia, ele fazia muito mosaico de bicho. Isso aqui é um lagarto que tem num parque lá na Espanha, ó a boca do bicho aqui, ó. E ele fazia tudo isso com mosaico, olha lá, pedacinhos de figuras geométricas que ele montava. Olha lá, ó, tá aqui as nossas figuras geométricas básicas, certo? Pegava essas figuras geométricas para montar bichos, para fazer, cadê a casa? Para fazer casas. Então, olha só, inclusive eu tenho até aqui que eu trouxe de lembrança quando eu fui viajar, ó, lá na Espanha, trouxe aqui um abridorzinho de garrafa, que é um enfeite, mas ó, feito com pequenas partes de figuras geométricas, que isso forma um mosaico. Então, quando você pega pequenas figuras geométricas, pega e começa a montar, junta todas elas e começa a montar, começa a montar, começa a montar. Essa coisa que vocês montaram se chama mosaico. Não importa. Cara, a ideia é de você pegar uma folha, corta, pica essa folha. Pica, 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 pica em quadrado, retângulo, pica em triângulo, tenta fazer alguns círculos. Pega toda essa papelada que você picou, põe num outro plano, em cima de um outro pedaço de papel, de preferência de uma outra cor, por exemplo, e aí você vai montando. Vai montando. Não tem erro, não. Vai montando uma figura. Ah, mas não sei que figura que é essa, não importa. É um mosaico. É um mosaico. Pinta. Pinta bem bonitinho, que nem algum desses que eu mostrei aqui para vocês. Vocês vão ver como fica legal esse negócio de fazer mosaico. É extremamente interessante, vale muito a pena. Galera, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje sobre geometria é isso. Então, recapitulando, lembrando, para vocês conseguirem fazer os exercícios que estão no livro de matemática de vocês na parte de geometria, tá? Vocês precisam saber, geometria plana. São 4 os objetos geométricos planos que a gente tem. O círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Mas existe um quinto que apareceu no Tangram. Lembram qual é? Hã?
losango. Losango. Da mesma forma, a gente partiu e chegou na geometria espacial, que é aquela que está no espaço, certo? Na geometria espacial, nós temos o quê? Um cilindro, uma esfera, um paralelepípedo, a pirâmide, e existe um quinto que eu não falei, mas que todos vocês conhecem com mais absoluta certeza, principalmente aqueles que curtem sorvete, que gostam de tomar um sorvete numa casquinha. Aquela casquinha é o quê? Um cone. Então você tem, dentro da geometria plana, círculo, triângulo, quadrado, retângulo. Dentro da geometria espacial, que está aqui no ar, no espaço, você tem a esfera, o paralelepípedo, o cilindro e a pirâmide. Só que, tanto num quanto no outro, você tem um quinto. Na geometria plana, o losango. Na geometria espacial, o cone. Então, ao total, são 10 que vocês têm que saber identificar. Coisa pra caramba, coisa pra caramba. Por isso que tem que dar uma estudada. São 10 esses objetos, essas figuras geométricas dentro desse estudo de geometria. Agora, dentro do estudo de geometria, o que a gente viu também? A tal da perspectiva ou vistas diferentes, tá? Que aí eu peço para vocês fazerem esse exercício de pegar um celularzinho, tirar umas fotos do mesmo objeto, de frente, de costa, de cima, de baixo, para vocês terem essa perspectiva diferente, essa vista diferente do mesmo objeto. E, finalmente, dentro da geometria também, a gente fez o estudo dos mosaicos. O que é um mosaico, galera? Cara, é algo fantástico. É simplesmente você pegar todos esses objetos, todas essas figuras geométricas planas, básicas, e fazer figuras com elas. Se você fizer uma figura no plano, ela é um mosaico plano. Por quê? Porque você deixou ele reto. Agora, se você fizer no espaço, como o Gaudí fez, como esse exemplo que eu dei aqui do meu abridorzinho de garrafa, olha lá, ele está no espaço. Certo? Então, esse é o conteúdo de geometria que vocês precisam estudar. Esses são os conceitos que vocês precisam compreender para que vocês consigam fazer os exercícios da parte de geometria, segundo ano fundamental, dentro da parte de matemática. Beleza? Depois eu volto com mais uma aula para vocês. Tchau, tchau.